Capítulo 6. Os livros apócrifos no contexto histórico. 6.1. Relação dos livros apócrifos com o contexto histórico do cristianismo primitivo. A relação dos livros apócrifos com o contexto histórico do cristianismo primitivo é fundamental para compreender a diversidade de pensamento e crenças que permeavam as comunidades cristãs nas primeiras eras da fé. Esses textos, embora não tenham sido incluídos no cânon oficial das Escrituras, oferecem insights valiosos sobre as preocupações, debates teológicos e questões pastorais enfrentadas pelos líderes e membros dessas comunidades. Os livros apócrifos refletem uma gama variada de perspectivas teológicas, éticas, escatológicas que enriquecem nossa compreensão do cristianismo primitivo. Eles apresentam interpretações alternativas de eventos bíblicos, visões divergentes sobre a natureza divina e humana, bem como abordagens distintas em relação à salvação e ao juízo final. Além disso, os livros apócrifos muitas vezes revelam aspectos da cultura, sociedade e contexto histórico em que foram escritos. Eles fornecem pistas sobre as influências filosóficas, religiosas e culturais que moldaram o pensamento dos autores desses textos, permitindo-nos traçar conexões entre o cristianismo primitivo e as correntes ideológicas da época. Por exemplo, obras como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Maria Madalena oferecem visões alternativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, destacando a diversidade de tradições e interpretações presentes nas primeiras comunidades cristãs. Esses textos desafiam as narrativas dominantes do Novo Testamento e nos convidam a considerar a pluralidade de vozes dentro do cristianismo antigo. Portanto, ao explorar os livros apócrifos no contexto histórico do cristianismo primitivo, somos levados a uma jornada fascinante através das complexidades teológicas, culturais, espirituais que caracterizavam as origens da fé cristã. Esses textos não apenas ampliam nosso conhecimento sobre essa época crucial da história religiosa, mas também nos desafiam a repensar nossas próprias concepções sobre o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. 6.2. Importância dos livros apócrifos para a compreensão da cultura e sociedade antigas. A importância dos livros apócrifos para a compreensão da cultura e sociedade antigas vai além do contexto religioso, oferecendo insights valiosos sobre as dinâmicas sociais, políticas e filosóficas que permeavam as comunidades da época. Esses textos não apenas refletem as crenças e práticas religiosas, mas também revelam aspectos mais amplos da vida cotidiana e das interações humanas na antiguidade. Os livros apócrifos fornecem um olhar mais profundo sobre as questões morais, éticas e sociais que preocupavam os indivíduos nas sociedades antigas. Por exemplo, textos como o Livro de Enoque ou o Apocalipse de Baruque abordam temas como justiça divina, punição dos ímpios e recompensa dos justos, refletindo preocupações fundamentais sobre moralidade e ordem social. Além disso, os livros apócrifos muitas vezes apresentam narrativas que exploram relações familiares, papéis de gênero, estruturas de poder e conflitos interpessoais. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, destaca o papel das mulheres na comunidade cristã primitiva, desafiando normas culturais dominantes e oferecendo uma visão mais inclusiva das relações de gênero na época. Esses textos também lançam luz sobre a diversidade cultural presente nas sociedades antigas, mostrando influências helenísticas, judaicas, egípcias e outras tradições em diálogo com o cristianismo emergente. Ao examinar os livros apócrifos sob essa perspectiva ampla, somos capazes de reconstruir um panorama mais completo das complexidades culturais, sociais que moldaram o mundo antigo. Portanto, a análise dos livros apócrifos não só enriquece nossa compreensão do cristianismo primitivo, mas também nos permite mergulhar nas camadas mais profundas da cultura e sociedade antigas. Esses textos são tesouros históricos que nos conectam diretamente com as pessoas do passado e nos ajudam a reconstruir suas vidas, crenças, valores em um contexto mais amplo. 6.3. Contribuições dos livros apócrifos para a história religiosa. Os livros apócrifos desempenham um papel fundamental na história religiosa, fornecendo insights valiosos sobre as crenças, práticas e desenvolvimento do cristianismo primitivo. Além disso, esses textos oferecem uma visão mais ampla das tradições religiosas e espirituais que influenciaram o contexto em que surgiram. Um aspecto importante das contribuições dos livros apócrifos para a história religiosa é a diversidade de perspectivas teológicas e espirituais que apresentam.
Textos como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Felipe revelam interpretações alternativas da mensagem de Jesus Cristo e das práticas da comunidade cristã primitiva, enriquecendo nossa compreensão da pluralidade de vozes e correntes dentro do cristianismo antigo. Além disso, os livros apócrifos muitas vezes abordam temas controversos ou heréticos que foram suprimidos pela ortodoxia cristã dominante. Esses textos desafiadores oferecem uma janela para as lutas internas e debates teológicos que moldaram a formação do cânon bíblico e a definição da doutrina oficial da Igreja ao longo dos séculos. Outro ponto relevante é a influência dos livros apócrifos na arte, literatura e cultura ocidental. Muitas obras-primas da arte renascentista, por exemplo, foram inspiradas por narrativas encontradas nos evangelhos apócrifos, demonstrando como esses textos não apenas moldaram a teologia cristã, mas também deixaram uma marca indelével no imaginário coletivo da humanidade. A análise cuidadosa dos livros apócrifos à luz da história religiosa nos permite reconstruir não apenas as origens do cristianismo, mas também as complexidades das interações entre diferentes tradições espirituais e culturais na antiguidade. Esses textos desafiadores continuam a suscitar debates acadêmicos e teológicos sobre a natureza da fé e sua expressão ao longo da história. Se você gostou deste capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar suas partes favoritas ou teorias, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigada!